Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Atos, no capítulo 27. Atos 27. Esse capítulo fala daquela viagem tão difícil que Paulo fez, indo para Roma como um prisioneiro. E os irmãos estão lembrados das dificuldades que por fim chegou ao naufrágio. Não morreu ninguém, mas houve a total perda, do navio e de todos os bens que ali estavam. E no meio de toda aquela dificuldade, eu fico imaginando, passaram dias sem ver a luz do sol, sem saber se era noite, se era de dia, eles em alto mar. Havia ali quase 300 pessoas, 276 pessoas naquele navio. Então, para a época, era uma grande embarcação, 276 pessoas. E, meus irmãos, aqueles homens já estavam, por certo, desanimados e desistindo de tudo. Estavam sem comer há vários dias. E agora eu quero ler para os irmãos, neste capítulo 27, eu quero ler de 21 a 25. Do versículo 21 ao versículo 25. Observem bem. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Meus prezados irmãos, eu quero usar este versículo 23. Eu gostaria que todos repetissem a leitura dele comigo. Versículo 23, leiamos. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Vamos extrair daqui as lições para nós. Lições simples, mas eu creio que, se forem usadas pelo Espírito Santo, haverá preciosos resultados. E o tema é este: 3 declarações fundamentais do cristão. 3 declarações fundamentais do cristão. Se nós sairmos daqui hoje, podendo de todo o nosso coração fazer estas 3 declarações que Paulo fez,
eu creio que muita coisa nova passará a acontecer conosco. As 3 declarações estão aí no final do versículo 23. Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Essas 3 declarações. Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Pensem comigo, meus irmãos, nestas 3 profundas verdades. Em primeiro lugar, Paulo estava dizendo, com estas palavras aqui, eu sou de Deus. Primeira coisa é esta, porque ele disse, Deus de quem eu sou. De quem eu sou? Eu sou de Deus. Tem coisa mais importante na vida? Eu desafio alguém a apresentar alguma coisa mais importante, preciosa, que preenche o nosso coração e todo o nosso viver. Eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. Irmãos, podemos falar tantas coisas. Eu sou da igreja presbiteriana, eu sou de tal denominação, eu sou de tal lugar, eu sou natural de tal cidade. Podemos dizer muita coisa dentro deste caminho, mas nenhuma jamais vai se comparar a esta. Eu sou de Deus, um anjo de Deus, de quem eu sou. O anjo foi levar uma mensagem de Deus a Paulo, e Paulo aproveitou a oportunidade para dizer, eu sou deste Deus que enviou o anjo para trazer a sua palavra, a sua mensagem. Meus irmãos, quando lemos a respeito daquele povo hebreu que saiu lá do Egito, como nação, não como filhos de Deus, como nação, nós temos estas palavras registradas em Êxodo. Deus disse, sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos. E até hoje, o povo judeu é propriedade particular, peculiar do Senhor nosso Deus, de entre todas as nações. Não tem uma nação que se destaca acima do povo de Israel. Isso Deus disse lá em Êxodo, e isso ao longo da história da humanidade tem se confirmado. Meus irmãos, quando vamos lá para a carta de Pedro, na sua primeira carta, ele diz assim, não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, o sangue de Cristo. Eu sou de Deus, graças ao sacrifício de Cristo lá no Calvário. Não é difícil a gente entender isso, né? A única maneira de se pertencer a Deus é através do Senhor Jesus Cristo. Não tem outra. Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, ele disse, fostes comprados por preço. Meus irmãos, que coisa preciosa. Isso parece ser algo assim, muito batido, mas nós não podemos deixar de insistir. Nós somos comprados por preço. Paulo, o preço que foi pago por ele, não foi diferente do preço pago por mim, pelo meu irmão, pela minha irmã, por cada um de nós. Paulo, eu, João Mestre, quando eu vejo sobre Paulo, a pessoa de Paulo, o trabalho de Paulo, o missionário que foi Paulo, pronto, eu tenho que me abaixar e esconder debaixo do móvel.
devido à grandeza dele, do seu trabalho e do seu ministério. Mas eu vou levantar a cabeça e falar para ele assim: mas o preço foi o mesmo. Foi o mesmo. Deus não pagou mais por você, não. Eu não fui mais barato. Nosso preço foi igual. Não foi mediante prata e nem ouro, foi mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, dentro disso aí, eu fiquei meditando e me lembrando daquela palavra de Jesus registrada por João, lá no capítulo 8. Jesus, com toda a autoridade, ele volta-se para aquelas pessoas e disse: vós sois do diabo. Já imaginaram uma coisa dessa? Vós sois do diabo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem não é de Deus é do diabo. Pronto. Não tem um terceiro dono, só há dois. Se a pessoa não é de Deus, ela é do diabo, ela é do maligno. Quem não é de Deus é do maligno. Agora, cada um de nós deve dizer para si mesmo, com toda a honestidade, de quem eu sou, Meus prezados irmãos, há aqueles que servem a Deus, falei sobre isso aqui há poucos dias. Há aqueles que servem a Deus, mas não são de Deus. Estão lembrados? Nós meditamos aqui. Servem a Deus, mas não são de Deus. Usamos a parábola do filho pródigo, né? Quantos trabalhadores, meu pai, têm pão com fartura? São só trabalhadores do pai, não são filhos do pai. Então há aqueles que servem, sim, servem. Deus usa para o bem da humanidade. E há aqueles que são de Deus, mas não querem servir a Deus. Não é outra coisa que precisa chamar nossa atenção? Então, se eu me apresento a alguém dizendo: eu sou de Deus, a pessoa pode me perguntar: mas você serve a Deus? Que você é dele, é propriedade dele, você está afirmando, mas é também servo dele, anda servindo ao Senhor. Meus prezados irmãos, pela graça de Deus nós somos quem somos, é pela graça do Senhor. Repito, foi por meio de Jesus que passamos a ser propriedade exclusiva do Senhor nosso Deus. Paulo estava dizendo: Deus de quem eu sou, Deus de quem eu sou. Vamos pensar muito nisso em cada situação da nossa vida. Eu sou de Deus. Em segundo lugar, a segunda declaração que ele fez, ele disse: de quem eu sou e a quem sirvo. E a quem sirvo. Eu quero que os irmãos pensem nisso comigo. Mexi um pouquinho nesse assunto agora, mas vamos explorá-lo mais. Ser do Senhor nosso Deus e servir ao Senhor nosso Deus. Quando Isaías teve aquela visão registrada lá em Isaías capítulo 6, e ele ouviu esta voz: a quem enviarei ou enviaremos? Meus prezados irmãos, Isaías prontamente ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Como quem diz: já que o Senhor me purificou com a brasa viva do teu altar, agora que eu estou em condições, então eu quero ser teu servo, eu quero viver agora esta vida. Meus irmãos, a quem estamos servindo?
O Senhor Jesus Cristo disse, pouco antes de subir, de ser assunto ao céu, ele disse sobre a descida do Espírito, o que aconteceria, e disse assim: e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Eu fico muitas vezes pensando, e citei agora há pouco o apóstolo Paulo, e há tantos homens e mulheres de valor, pessoas que realizam um trabalho maravilhoso. Às vezes eu fico vendo, reverendo Odair, alguns cultos, pela internet, servos de Deus, nós podemos citar aqui alguns que podemos, Hernandes Dias Lopes, e outros, temos vários nomes hoje que se sobressaem. E quantas vezes eu já cheguei a dizer para mim mesmo, eu não sou como ele, e não tenho esperança também de ser, mas depois dessa idade, não tenho esperança de ser, mas não deixo de ser um servo. Pequenino, simples, limitado, mas sou servo e procuro ser testemunha. Sereis minhas testemunhas. Sabe, irmãos, uma passagem bíblica, dentre tantas, que está no meu coração, é aquela lá de Daniel, registrado no livro de Daniel, quando o rei Dario, na verdade, ele caiu numa armadilha e precisou então aceitar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Os irmãos são lembrados. Foi uma armadilha, uma trama que prepararam ali para o rei Dario. E eu fico imaginando com que tristeza ele viu Daniel sendo levado e lançado naquela cova para os leões acabarem com ele. Eu penso que naquela noite o rei Dario não conseguiu nem dormir. O apreço que ele tinha por Daniel, o carinho que ele tinha, a confiança que ele tinha em Daniel. Diz a Bíblia que ao romper da alva, ele estava ainda começando a clarear, Dario saiu apressadamente e foi lá no local onde tinha a cova. E a Bíblia diz que ele, com tristeza, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo. Eu fico imaginando ele triste, sem esperança. Parece que ele estava se dirigindo a Daniel, mas não tinha esperança de que fosse sair uma voz lá de baixo daquela cova. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Não é interessante isso? A quem tu serves continuamente. Eu estou falando de serviço. A quem tu serves continuamente. Dá-se o caso. Será que ele conseguiu, Daniel, livrar você dos leões? Irmãos, quando Daniel fez ouvir a sua voz, eu acho que o Dario deve ter dado pulos lá em cima, de contentamento, de confirmação de quem é esse Deus, a quem Daniel pertencia e a quem Daniel servia. Eu sirvo a Deus. O cristão serve ao Senhor Deus na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos isso em vários textos, particularmente lá em Colossenses. Servos do Senhor.
E nessa palavrinha servos, não nos esqueçamos de pensar, de aceitar que neste serviço o que há de mais importante é testemunhar. Testemunhar é servir. Ser testemunha de Jesus é serviço para Jesus. É serviço para Jesus. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu não tenho muito jeito, eu não tenho muito dom. Já ouvi tanto isso. Mas será que alguém não entende que ele, sendo testemunha de Jesus, ele não está prestando o maior serviço? O maior serviço. Testemunha dentro da sua casa, testemunho para os vizinhos, no local de trabalho ou de estudo. Testemunha. Sereis minhas testemunhas. Eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Meus prezados irmãos, que coisa maravilhosa é, em qualquer lugar que estivermos, não nos envergonharmos dele. Podem estar certos, eu já disse isso aqui mais de uma vez, eu já me envergonhei muito de Jesus. Muito. Me lembro de uma Bíblia menor do que esta aqui. Olha, eu creio que era mais ou menos a metade desta. Uma Bíblia que era feita na Inglaterra. Eu custei adquirir aquela Bíblia. E a luta para eu adquirir aquela Bíblia foi para colocar numa bolsinha e ninguém vê que eu estava carregando a Bíblia. Esse foi o único propósito. Gastei dinheiro, comprei aquela Bíbliazinha. Em ponto de ônibus, em Belo Horizonte, quantas vezes eu abria a minha pasta, primeiro olhava para os lados, para saber, principalmente se tinha algum jovem, para eu abrir ali e dar uma de crente, ficar lendo ali, como se estivesse enganando o Senhor Jesus. Se aparecia alguém, eu fechava a comida da pasta. E no domingo eu estava na igreja. Era vergonhoso. Quantas vezes já neguei o Senhor Jesus? Até que houve a mudança em minha vida, a transformação. Aí sim, hoje, pela graça de Deus, é um privilégio, é uma honra eu falar de Jesus, entregar um folheto bíblico, presentear uma pessoa com uma porção bíblica. Para mim é gratificante. Eu ganho mais do que quem recebe o presente. O maior benefício é para quem dá, para quem testemunha. Para quem testemunha. Será que nós temos sido servos? A quem sirvo? Somos servos do Senhor, testemunhando dele. E por último, meus prezados irmãos, quando Paulo disse a respeito do anjo do Senhor que esteve ali dentro daquele navio, ele disse: Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo. Esteve comigo. O navio estava quase já indo a pique, como não demorou muito, aconteceu. Esteve comigo. Então eu quero dizer aos prezados irmãos, nesses 3 pontinhos que estamos abordando: o primeiro, eu sou de Deus; o segundo, eu sirvo a Deus; o terceiro, Deus não se descuida de mim. Esteve comigo. Ele não se descuida. Ele ordenou ao anjo que fosse lá naquela embarcação, em alto mar, naquela situação tremenda de preocupação e de dificuldade. Deus está vendo, seja no ar, dentro de um avião, seja em alto mar, numa embarcação, seja em terra, seja onde for, neste planeta aí de 8
bilhões de habitantes, Deus não se descuida de mim. Não deixe de falar isso para si. Se você é de Deus, se você serve a Deus, então diga: Deus não se descuida de mim. Não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não temas, eu sou contigo. São textos que vão nos confirmando isto. Quando o Senhor Deus disse: eu não me esquecerei de ti. A mãe pode até esquecer do filho, é uma raridade, mas pode até acontecer. Mas eu não me esquecerei de ti. Ainda através de Isaías ele disse: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, terra seca, que não produz nada, ele vai fazer aparecer fruto para estar saciando o seu coração, alimentando a sua vida. Meus irmãos, quando nós lemos até a Cleide não gosta muito que eu me chamo de velho, né, Cleide? Isso incomoda a Cleide. Mas eu gosto muito desta passagem assim: até a vossa velhice eu serei o mesmo e vos carregarei. Deus carrega esses velhos, Deus carrega. Até a vossa velhice eu serei o mesmo e vos carregarei. Dá tanto trabalho para Deus, né? Meus prezados irmãos, Ele não se descuida, não se descuida. Paulo esteve em situações dificílimas, e a Bíblia nos fala, lá na segunda carta a Timóteo, ele dando testemunho, disse: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Olha que coisa eu vou agora vacilar diante desse Deus? Eu vou duvidar dele? Ele me assistiu. Estou terminando, mas abram em Isaías. Isaías, no capítulo 41. Todos localizaram? Isaías 41. São versículos conhecidos, mas que precisam ser reavivados. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Capítulo 43. Eu vou ler de 1 a 4. 43, de 1 a 4. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Meus irmãos, quando nós fazemos uma afirmação como esta que estamos interpretando do apóstolo Paulo, ele esteve comigo, ele esteve comigo. Ninguém mais viu um anjo ali dentro daquele navio. Paulo viu. Ele esteve comigo. Esse Deus enviou o seu anjo
vamos parafrasear, para me dizer: eu não me descuido de você, eu não me descuido. Ainda que em algumas circunstâncias possa parecer, acho que Deus não está me ouvindo. Eu acho que Deus não está dando muita importância para mim. Isso é mentira, isso é falso. Isso é coisa que o maligno está tentando enfiar no nosso coração. O Senhor Jesus enviou aqueles 70 para pregar, para testemunhar, para curar, para realizar o seu trabalho. Eles foram, não sei quanto tempo demoraram para voltar, e quando voltaram, o Senhor Jesus Cristo lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles disseram: nada, Senhor, faltou nada. Em outras palavras, não temos nada a reclamar. Não temos nada. O suprimento foi completo, foi total. Caríssimos irmãos, irmãs, amigos, estas declarações de Paulo, essa tríplice declaração dele: eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, Deus não se descuida de mim, na mediação de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, nós precisamos valorizar e nos apropriar disto, para que não tenha sido uma experiência só de Paulo. Ele já foi, já não está mais aqui há muito tempo. Hoje somos nós, mas que muitas vezes estamos dentro de certas embarcações aí que está quase indo ao naufrágio. Na nossa vida acontece isso, mas que possamos afirmar: não, eu sou dele. Através de Jesus eu sou dele. Eu sirvo a ele, eu sou testemunha do Senhor Jesus Cristo. E por isso, ele não se descuida de mim.